e adquirir o livro. Vamos à palavra de Deus? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Isaías, no capítulo 43, a partir do verso 8. Isaías, no capítulo 43, a partir do verso 8. E a minha palavra tem um tema, tem um título, como de manhã eu preguei sobre Ebenezer, o Senhor tem uma ajuda para nos dar. Nessa noite eu quero dizer para você, será que você não vê? Esse é o título da minha mensagem. Será que você não vê? E eu vou confessar aos irmãos que quando eu pensei no título dessa mensagem, eu até lembrei do texto que eu vou usar, mas eu lembrei também de uma outra passagem quando Moisés envia os espias para ver a terra. Porque é dessa experiência que também surte, que sai o sentido da palavra Jirê, ou da palavra provisão, Jeová Jirê. O povo está caminhando em direção à terra de Canaã. Daqui a pouco eu vou ler o texto, vai abrindo aí. O povo está caminhando em direção à terra de Canaã, só que os desafios são grandes. 9 povos estão habitando em Canaã. Alguns são conhecidos pela sua estrutura física, são chamados de gigantes, eram bárbaros, cruéis. Havia crenças de alguns desses povos que habitavam na terra de Canaã, que eles eram canibais, que eles comiam carne humana. Então esses povos que habitavam em Canaã eram o terror da população que habitava em volta dessa terra. E o Senhor está dizendo, eu vou levar vocês para a terra prometida. Só que a terra prometida estava habitada por quem, gente? Por esses povos temidos por todo mundo. E quando Moisés levanta espias para irem observar a terra, entenda isso, observar a terra, para ver a terra, o que esses 10 homens fazem? Eles sobem para cercar a terra e ver como que era a vida, o costume, como que esse povo vivia. Eles eram espias. Eu não sei se você já viu filmes sobre espiões. Eles se infiltram na terra, eles veem a terra, eles observam os costumes daquela cultura, e esses homens foram. Quando eles voltaram, 10 homens voltaram indignados com Moisés. Voltaram revoltados porque disseram, lá no Egito a gente tinha pelo menos uma casa, tinha umas goteiras, umas coisas que não eram muito boas, mas lá pelo menos a gente comia cebola, a gente tinha um lugar para chamar de nosso. Mas entrar em Canaã é impossível. Nós viemos para cá para morrer. E aí Josué e Calebe, irmãos, eu costumo dizer que eu sou o Josué ou o Calebe, porque eles viram as comidas. Eles olharam para os frutos, eles olharam para a prosperidade da terra, e eles começaram a dizer, tem que ver o tamanho dos legumes de lá. Tem que ver o tamanho dos cachos das uvas ou das tâmaras que tem nessa terra, é maravilhoso. Mana leite e mel de lá. E daí vem o sentido da palavra Jeová Jirê, porque tem muita gente que já entrou na terra, mas não consegue ver a promessa, só vê a dificuldade. Há muitas pessoas que já estão no tempo de Deus, mas não conseguem acessar o que Deus tem para elas, porque elas estão apavoradas com os desafios que estão adiante delas. E quando esses 10 homens não conseguiram ver a provisão na terra que o Senhor disse que ia dar para eles, Moisés diz, vocês não são dignos de entrar, nem vocês, nem os descendentes de vocês. Cuidado com a sua incredulidade, porque vocês, suas gerações, podem ficar fora da promessa do Senhor por causa da sua falta de fé. Cuidado com a sua dúvida diante daquilo que Deus está fazendo na sua história, porque a família de 10 homens foram condenadas geracionalmente, simplesmente porque não tinham os olhos bons. Uau, irmãos, isso é maravilhoso entender. Que Josué e Calebe herdaram a terra
possuíram a terra. E a gente conhece a história de Caleb, que quando já tinham se passado 40 anos desde o voto que Moisés fez com os dois, e Caleb vai procurar Josué dizendo: olha, 40 anos se passaram, é verdade que eu fiquei velho no corpo, mas eu tenho a mesma energia, o mesmo vigor, a mesma vitalidade, a mesma virilidade que eu tinha 40 anos atrás. Porque, amados, quem tem uma promessa de Deus não envelhece. Não envelhece. As irmãs nem vão precisar mais de creme rejuvenescedor. Acabou a fase das rugas, irmãs. Porque quem tem os olhos bons não fica velho. Eu conheço um monte de gente nova, velha. Você conhece gente nova, velha? É desanimado, sem esperança, cabisbaixo, capenga, xoxo. Conhece alguém assim? Agora, eu conheço um monte de gente velha nova, que a idade não é capaz de limitar a sua esperança e a sua disposição em conquistar. Caleb tinha 85 anos, eu fico imaginando aquele senhorzinho cheio de energia, cheio de vigor, calçando os sapatos, vestindo a roupa da conquista e dizendo: chegou a minha vez, essa é a minha hora. Tudo porque os olhos dele foi bom. Ai, irmãos, Jeová Jirê não é simplesmente o Deus da provisão, mas é o Deus que me permitiu ver a provisão. Ai, isso fica estreito para nós, porque nós vamos começar a perceber que tem muitas coisas que nós estamos perdendo tempo, porque nós não estamos conseguindo ver o que Deus já está fazendo. Essa noite será uma noite de Efatá, que se abram os teus olhos, para que você veja aquilo que o Senhor quer fazer na sua casa, na sua família, na sua história, no seu ministério, na sua vida profissional, aquilo que o Senhor quer fazer em você e através de você, que hoje o Senhor dos exércitos te permita ver a provisão. Embora os desafios sejam grandes. Eu não estou aqui como um alienado dizendo que não haverão desafios, eles existem, mas eu estou querendo dizer que os desafios que estão adiante de você não se comparam àquilo que Deus preparou. Então foi por causa desse pensamento que eu pensei no título dessa palavra. Mas aí, pensando no título dessa palavra, eu olhei para esse texto de Isaías 43 e eu decidi ir um pouco mais profundo com você essa noite. Você topa? Está escrito assim: o Senhor Deus diz: tragam o meu povo para ser julgado. Eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Reúnam-se no tribunal todas as nações. Ajuntem-se todos os povos. Por acaso um dos seus deuses anunciou o que ia acontecer? Algum deles disse o que está acontecendo agora? Que eles tragam as suas testemunhas e provem que estão certos, a fim de que todos digam: é verdade mesmo. O Senhor diz: povo de Israel, você é minha testemunha. Você é o servo que eu escolhi para que me conheça e creia em mim, e entenda que eu sou o único Deus. Antes de mim não houve nenhum outro Deus e nunca haverá outro depois. Só eu sou o Senhor, somente eu posso salvar vocês. Uma pausa aqui, essa noite é uma noite de salvação. Deus trouxe pessoas a esse lugar porque Deus quer restaurar a vida de pessoas nessa noite. Só o Senhor pode nos salvar, amém? Somente eu posso salvar vocês. Fui eu quem prometeu salvá-los e de fato foi isso que eu fiz. E vocês são testemunhas de que não foi outro Deus que fez isso.
Eu sou Deus e sempre serei. Nenhum pode escapar do meu poder, e ninguém pode desfazer o que faço. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o Deus que salva, diz ao seu povo: por causa do meu amor por vocês, enviarei contra a Babilônia um exército que conquistará a cidade, e os gritos de alegria dos babilônios virarão choro. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Há muito tempo o Senhor abriu um caminho no mar, uma estrada no meio das águas perigosas. Ele derrotou um poderoso exército, um exército de carros e cavalos de guerra. Eles caíram para nunca mais se levantarem. Acabaram-se como um pavio que está apagando. Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo, pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão, e de repente vocês a verão, e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que as estradas passem em terras secas. Essa é a palavra do Senhor. Eu posso dar um brado de vitória aí por essa palavra? Aleluia! Amados, é interessante observarmos o que Israel está enfrentando nessa ocasião. Israel está enfrentando um período de desesperança. É interessante também analisarmos que muitas vezes os inimigos de Israel trabalhavam com isso, com provocação de desesperança. Se a gente olhar até para um texto que citei de manhã, da história de Gideão, os midianitas e os amalequitas passaram 7 anos rodeando Israel, fechando fronteiras, impedindo comida de entrar, impedindo recursos de saírem. Se acaba a política externa, venda e compra de produtos com outras nações, automaticamente a nação vai definhando. E quando nós vamos perceber, essa nação entra em miséria, colapsa. Midianitas e amalequitas não tinham entrado e não tinham ainda atacado o povo, mas o fato de rodearem a nação e de impedirem que esse povo prosperasse, trouxe terror, angústia, medo sobre Israel. Era comum perceber essas ações que traziam pavor sobre o povo. E aqui nós estamos numa era onde Israel está vindo de uma restauração de inúmeras afrontas que tinham passado pela mão do rei que Deus chamou de Leviatã, chamado Senaqueribe. Senaqueribe foi um rei horrível, um rei tenebroso, um rei que se voltou para Israel e decidiu perseguir o povo e deixá-los na miséria. Para você ter uma ideia, Senaqueribe forçava os homens de Israel a empacotar as colheitas da sua terra, enviar para a sua nação, enquanto esses homens viam seus filhos e suas esposas em casa morrendo de fome. Israel tinha sido saqueada, destruída, oprimida, escravizada. Pense num tempo difícil que esse povo viveu. Mas a grande afronta de Senaqueribe foi quando ele começou a zombar de Deus, dizendo: onde está o Deus de vocês que permitem que vocês passem por tudo isso? Eu não sei se alguma vez você já se viu nessa posição de estar enfrentando lutas onde você diz: onde está o meu Deus? Onde está o meu Deus que não cura essa enfermidade? Onde está o meu Deus que não abre essa porta? Onde está o meu Deus que não faz essa reviravolta? Onde está o meu Deus que não vê essa afronta que eu estou enfrentando, essa luta no casamento? Onde está o meu Deus que não interrompe esse ciclo de destruição? Onde está o meu Deus que não age em meu favor? E a pior coisa que tem é quando nós começamos a ouvir as mentiras do diabo e elas começam a fazer sentido dentro de nós. Essa é a isca de Satanás, que John Bevere diz no seu livro. Essa é a isca de Satanás, é a batalha na mente, que Joyce Meyer também diz no seu livro.
Porque é na nossa mente que acontecem as maiores batalhas. E quando esses pensamentos que estão dentro da nossa mente começam a fazer sentido e se conectar com as afrontas do inimigo, é aí que nós nos perdemos. Porque nós começamos a dizer, realmente, onde está o meu Deus? Realmente, será que vale a pena servir o Senhor? E alguns dizem, eu sou há tanto tempo crente, há tanto tempo eu sirvo o Senhor, há tanto tempo eu estou na casa de Deus e algumas coisas não acontecem. E esse povo estava debaixo dessa opressão. Além de terem o seu território destruído, esse povo estava debaixo dessa afronta de Senaqueribe, que zombava deles, dizendo, onde está o Deus de vocês? O povo escravizado, embalando a colheita para enviar para casa de outras famílias, para outros filhos, outras esposas comerem, vendo suas esposas e seus filhos sendo escravizados, abusados e extraídos da sua terra, e você sem poder fazer nada, e Deus não está fazendo nada. Isso é o sentimento que esse povo tem a respeito disso. E chega uma hora que Deus se levanta, porque o Senhor estava corrigindo Israel. Todas as vezes que Israel entrava em condenação e destruição, foi por causa dos seus períodos de desobediência e insubmissão. Amados, Deus não é injusto. Não há nada que esteja acontecendo na nossa vida que não tenha uma proposta didática de Deus de nos ensinar. Israel estava num período de disciplina, porque Deus não abriu mão do seu povo. Deus nunca abriu mão do seu povo. Por isso nós podemos confiar e descansar no grande amor de Deus, porque embora tropecemos, erremos, embora façamos coisas que não são para fazer, as mãos do Senhor estão estendidas para nos reerguer e nos colocar de pé mais uma vez. Deus não abre mão de nós, Deus não abre mão de você, Deus não desistiu de nós, embora tenhamos cometido qualquer tipo de erro. Deus não abre mão de nós, e Deus estava dando mais uma oportunidade para esse povo de se consertarem. Mas quando Senaqueribe os afronta desse jeito, Deus se levanta e diz, eu vou entrar em cena agora. E aí a gente continua refletindo naquilo que Deus derramou sobre nós pela manhã. Chega uma hora que o próprio Deus decide nos ajudar, e Deus enviou a ajuda que Israel precisava. O texto vai dizer que Senaqueribe recebe um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. Deus o envergonha, Deus o faz vexamar, Deus o humilha, Deus o coloca em seu lugar. E agora Israel está livre da opressão desse rei destruidor. Mas o que acontece? Quando Israel começa a se levantar, começa a reconstruir, começa a dar os primeiros passos de restauração, um outro império, um outro reinado, manda uma mensagem de afronta, que era a Babilônia, dizendo, nós estamos indo até vocês. Pense, um povo que estava em reconstrução, em restauração, tinha acabado de vir de dias intensos de batalha, estão reconstruindo suas casas, reconstruindo suas plantações, plantando novamente para esperar o tempo de colheita, recebem uma mensagem de um império poderoso, de um reino glorioso como a Babilônia, dizendo, agora é a nossa vez de dominar vocês. E o povo fica desesperado. O povo fica angustiado, dizendo, o que será de nós? Se nós já sofremos intensamente na mão de Senaqueribe, imagine agora o que nós vamos sofrer na mão dos babilônios. E sabe o que esse povo começa a fazer? Começa a ir embora de sua terra. Começam a abandonar tudo, abandonam terra, abandonam casas, abandonam os negócios, abandonam tudo. E vão embora fugidos para outras nações. Porque eles ficam desesperados com o fato de que a Babilônia está chegando. Ah, amados, e aqui eu tenho uma mensagem profética para nós dentro dessa história.
existem momentos na nossa vida que nós estamos tão traumatizados com as situações que nós já vivemos, que nós nos condicionamos a essas histórias e achamos que estamos sentenciados e condenados a viver algumas desgraças que já enfrentamos na nossa vida. E aí nós condicionamos o nosso comportamento, as nossas experiências, as nossas vivências, o nosso futuro, aquele padrão que a gente já viveu. Mas Deus está dizendo para nós: evangelho é poder de Deus para a transformação da vida do homem. A minha graça é o poder para renovar a sua história, para modificar a sua vida. Se você se lançar aquilo que eu tenho para você, você não está condenado a repetir padrões. Uma vez eu atendi uma irmã que por 22 anos foi casada num relacionamento muito abusivo. Sofria violência doméstica, enfim, vivia um relacionamento muito abusivo. Um dia, esse esposo saiu de casa e disse: não quero mais, arranjou outra mulher e foi viver uma outra família, com uma outra família. Essa irmã ficou 4 anos desquitada até que conseguiu se divorciar, e na igreja um irmão se apaixonou por ela e ela decidiu dar uma chance para o irmão. Casou. Com 1 mês e meio de casamento, essa irmã chegou para os pastores e disse: não quero mais. Saiu de casa. Os pastores ficaram desesperados, angustiados, e ela não contava o motivo. Eles até acharam que esse homem tinha violentado ela de alguma forma. E aí eles me chamaram pedindo para eu ajudar, e eu fui atender essa irmã, e ela disse: pastor, eu vou falar para o senhor o que está acontecendo. Eu não suportava ele me chamando de princesa. Eu não suportava, pastor, ele me dando uma mesada. Mas não era de tacar uma mesa não, gente, era de dar um valorzinho por mês. Ele pagava minha unha, meu cabelo, levava café da manhã na cama. Eu disse: irmã, não deixa minha esposa ouvir essa história. Você vai me arranjar um problema sério. Mas a verdade é, ela estava tão acostumada com uma história de sofrimento. Ela se juntou com esse homem, ela tinha 15 anos de idade. Foram 22 anos num relacionamento onde ela entendeu que vida boa era uma vida ruim. Que vida boa era uma vida de abusos. Quando ela experimenta um relacionamento onde o marido trata ela como princesa, dá dinheiro, paga cabelo, paga unha, sabe o que ela acha que é? Indigna de viver aquilo, que aquilo não é para ela, que aquilo é ruim. E a gente riu aqui pra caramba dessa história, mas na realidade, muitos aqui sofrem com esse comportamento também. Que é o condicionamento, a padronização de uma ideia, de um pensamento, de uma ação, por causa de histórias que nós vivemos durante a nossa jornada de vida, e a gente usa as nossas experiências, as nossas vivências como sabedoria, dizendo: eu sou esperto, meu filho, eu já passei por isso, eu já sei como é que é, eu já sei o final disso, eu já tive essas histórias aí na minha vida, é sempre a mesma coisa, sempre acontece desse jeito, e nós nos esquecemos que Deus tem uma coisa nova para fazer, e muitas oportunidades que nós perdemos por causa do medo de repetir as histórias difíceis. Deus tinha uma promessa, Deus tinha livrado o povo, Deus tinha colocado um anzol no nariz de Senaqueribe, um freio na sua boca, a expressão usada na boca do Leviatã. Deus havia libertado o povo daquela escravidão, mas quando veio as sombras de uma nova situação, de uma nova guerra, de um novo exílio, o povo não pensou 2 vezes, e a primeira coisa que eles fizeram foi pular do barco, foi fugir. Foi abandonar a sua nação, foi abandonar suas promessas, foi abandonar aquilo que Deus havia estabelecido. E Deus reúne o povo agora, debaixo de uma orientação profética das palavras que saíram da boca de Isaías. E Isaías reúne esse povo, e a palavra é: o Senhor por várias vezes livrou Israel.
Vocês não lembram da forma maravilhosa como ele abriu o mar? Vocês não lembram de como ele fez vocês passarem com os pés a seco pelo mar que ele abriu? Vocês não lembram que ele fez um caminho no deserto para que vocês trilhassem esse caminho e para que vocês chegassem até a terra de Canaã, saíssem da escravidão e chegassem na terra de Canaã? Vocês não lembram que os sapatos que vocês usavam durou no pé de vocês 40 anos? Há uma crença, o Talmud, que é um livro de tradições judaicas, vai dizer, amados, que a roupa deles crescia junto com o corpo. Eu preciso dessa unção sobre a minha vida. Eu cresci, o Blaze não cresceu. Mas imagine você colocar uma roupa quando criança e essa roupa ir crescendo junto com o seu corpo sem se estragar. Imagine você calçar os sapatos e os sapatos irem crescendo de acordo com o tamanho do seu pé. Imagine Deus se preocupar em fazer uma rocha perseguir você, para que quando você tivesse sede, água fresca estivesse saindo da rocha. Imagine o Senhor se preocupar com o calor intenso do dia e manter uma nuvem sobre o povo para que o sol não os castigasse. Imagine no frio do deserto. Quando eu estive no deserto é assim, irmãos, 50 graus de dia e menos 5 graus à noite. E aí eu entendo porque a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Porque à noite, quando chega a noite, sabe o que o Senhor faz? O Senhor vai lá e manda uma coluna de fogo para aquecer o povo e espantar as serpentes. O que Isaías está lembrando o povo é o seguinte: vocês não estão diante de um Deus qualquer que vocês serviam no passado, mas vocês estão diante de um Deus vivo, um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, um Deus que zela por aquilo que fala, um Deus que trabalha por aquilo que disse, e o mesmo Deus que fez tantas coisas no passado é o Deus que está disposto a fazer muito mais no futuro. Muito mais, muito mais, muito mais. Então será que vocês não veem? É aí que vem a pergunta de Isaías. Será que vocês não estão observando? Será que vocês não conseguem enxergar? Será que vocês não conseguem observar que as coisas que estão para acontecer, elas não estão condicionadas àquilo que vocês já viveram? Por isso que ele diz, esqueçam as coisas que se passou. E aí, amados, eu estou usando essa palavra não apenas para falar do templo. Estou sendo muito enfático aqui desde ontem à noite, para lembrá-lo que embora nós estejamos mudando de templo, e olha eu me colocando, nós estejamos, eu me sinto da família. Porque embora vocês estejam mudando de templo, o Senhor está mais mudando vocês de tempo. E esse tempo novo não é sobre apenas a comunidade de fé coletiva, mas é sobre cada membro dessa igreja experimentando novidades na sua vida individual. Porque o maná, o pão, é o mesmo. Mas Deus é específico e trabalha com individualidades e subjetividades. Deus se importa comigo no pessoal, Deus se importa com você no pessoal, Deus se importa com as suas demandas no pessoal. Embora eu esteja falando aqui para 900 pessoas, um dia creio que voltarei aqui e vou falar para 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, e não há limites para aquilo que Deus vai fazer nesse lugar. Mas embora eu esteja falando para uma multidão,
Eu quero que você entenda que Deus te vê individualmente aqui. Os olhos de Deus não estão sobre a coletividade apenas. É por isso que a palavra tem um sentido para um e um sentido para outro. É por isso que a palavra alimenta um de uma forma e alimenta o outro de uma outra forma. Porque Deus é especialista em fazer coisas pensando na nossa história. Deus entendeu, irmãos, que haviam inúmeras pessoas aqui que precisavam transicionar. Esse é o sentimento que eu tenho. Deus não tem pressa. Deus não está atrasado. Nós nos atrasamos. Lembro de uma vez em que um profeta que está no Senhor, profeta Amaro, chegou para mim e disse assim: André, você está atrasado 4 anos. Eu disse: atrasado 4 anos? Eu me sinto numa maratona. Eu não tenho tempo às vezes para respirar. Como assim eu estou atrasado 4 anos? Aquela palavra naquele momento não fez sentido para mim. E eu disse: Senhor, abre os meus olhos para que eu entenda o que o Senhor está querendo dizer. E o Senhor abriu os meus olhos e o Senhor me mostrou. Quando eu lancei o meu primeiro livro, o Senhor disse assim para mim: traduz o seu livro para o inglês. E eu disse: Senhor, quem vai comprar meu livro? Qual americano vai comprar meu livro? Qual norte-americano vai comprar meu livro? Onde que eu vou vender esse livro em inglês? Isso é coisa da minha cabeça. É superioridade. Isso é uma palavra do meu superego. O meu ego inflamado está falando comigo agora e eu estou achando que é a voz de Deus. E eu disse: não vou fazer isso. Se passaram, irmãos, 4 anos da publicação do meu livro. E eu estava nos Estados Unidos pregando, numa igreja em Nova York, e aí um pastor americano, norte-americano, chegou para mim e disse assim: Pastor André, eu quero te pedir perdão, porque sem a sua autorização, eu peguei partes do seu livro, traduzi, porque os irmãos da minha igreja precisam ler isso. E eu comecei a chorar. Porque aquela palavra que eu tinha recebido do Amaro alguns anos atrás, naquele momento não tinha feito sentido. Mas quando eu recebi aquela mensagem daquele pastor dizendo que tinha traduzido parte do meu livro, fez muito sentido naquele momento. Porque eram 4 anos da minha publicação até quando ele me procurou para pedir perdão que tinha traduzido parte do livro. E o Senhor me disse: se você tivesse acreditado da maneira como eu acredito, você já tinha vivido coisas que eu disse que você viveria. A questão é que nós estamos tão acorrentados nos nossos traumas de infância, nas nossas histórias familiares, naquilo que vivemos ou não vivemos com papai, com mamãe, no casamento que tivemos que talvez não tenha dado certo, nas histórias difíceis que nós temos familiares, nas histórias de falência, nos ciclos difíceis, das traições, nas outras enfermidades que passamos, que muitas vezes limitamos o poder de Deus. Limitamos o poder de Deus. E falamos: como alguém da Serra, alguém de São João de Meriti, filho de Anésio de Eloá, não sei qual é o nome do seu pai e da sua mãe, sem nenhum tipo de perspectiva ou de nenhum sentimento de ambição sobre coisas maiores, pode viver algo que está além da minha concepção e da minha capacidade até mesmo de imaginar. Mas a Bíblia já diz que Deus faz coisas além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Quantas vezes, amados, Deus vai precisar nos chamar a atenção e nos lembrar das coisas que Ele já fez e nos encher de entusiasmo a respeito das coisas que Ele fará. Por isso,
A mensagem é: será que você não vê? Por isso que eu fiz questão de pedir para que escrevessem e colocassem aqui atrás. Será que você não está prestando atenção nos sinais que Deus está trazendo para você? Como eu disse, Deus não se atrasa, mas nós atrasamos. Nós às vezes endurecemos o nosso coração, desanimamos na fé, desobedecemos instruções, murmuramos muito, reclamamos muito, desacreditamos demais, desesperançamos demais. E acabamos fazendo com que o ponteiro do relógio de Deus esteja atrasado em relação ao mover que Ele tem para a nossa vida. Quando Isaías diz para esse povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado, não continue pensando nas coisas que já aconteceram, que eu já fiz há muito tempo. Eu tenho uma palavra profética e uma oração por você nessa hora. Que a tua alma seja curada agora de todas as experiências traumáticas que te travaram até aqui. Que o seu coração seja curado agora de toda limitação que você sente em relação ao seu futuro. Que toda palavra mentirosa que foi dada a seu respeito, tanto de maldição como de desmerecimento, perca efeito, perca valor, seja cancelada agora no mundo espiritual. Que tudo aquilo que foi dito contra você seja agora completamente anulado, porque o Senhor está dizendo para nós: ei, não esteja mais focado nessas coisas. Então receba cura agora em nome de Jesus. Cura total, cura completa. Que os teus olhos vejam não aquilo que você experimentou, mas aquilo que o Senhor te criou para ser. Eu costumo sempre dizer sobre mim, quando eu estou em dúvida sobre algumas coisas: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Por isso, no meu livro, E Disse Deus, Governem, Dominem, Sujeitem, eu coloquei 70 declarações bíblicas do que as Escrituras dizem a meu respeito. E lá está, algumas delas: eu sou filho de Deus, eu sou criado em Cristo Jesus para as boas obras, o Senhor me deu poder para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para profetizar, eu estou com os principados e as potestades aos meus pés. Todos os dias eu me lembro do que o Senhor me criou para ser. Porque se eu lembrar do meu passado, irmãos, realmente eu não vou ter coragem para avançar. Se você ficar se lembrando das suas histórias difíceis, realmente você não vai ter ânimo para romper. Porque o diabo sempre trabalha em nós com culpa, dizendo: você vai fazer isso? Mas olha para os seus filhos, olha para a sua casa, olha para a sua vida. Mas quem disse que a obra de Deus na nossa vida está condicionada às condições perfeitas que nós achamos que devemos ter? Não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre o Senhor. Quanto mais imperfeição, mais graça o Senhor derrama. E quanto mais graça o Senhor derrama, mais Ele confunde aqueles que são, usando aqueles que não são. Não é sobre nós, é sobre o Senhor. É sobre o Senhor. Lembre-se disso, não é sobre você. Não é sobre o que você pode fazer. Não é sobre o quanto você é especial, mas é quanto o Senhor é bom e decidiu fazer algo na nossa história. E esse povo que está reunido, ouvindo Isaías falar, esse povo que está reunido na grande assembleia, irmãos, a Bíblia está cheia de reuniões solenes, de assembleias, de ajuntamentos como esse.
Se você soubesse a graça que Deus tem num ajuntamento como esse aqui, poderoso, lindo. Eu tenho um privilégio tão grande de subir aqui nesse altar e ver os irmãos reunidos aqui, essa multidão. Embora eu esteja nessa plataforma, não é porque sou especial, é para que todos consigam me ver, mas eu me vejo na mesma posição do que os irmãos, sendo alinhado da mesma forma. E é tão especial essa atmosfera, esse ambiente, porque é nesse ambiente que Deus reúne o seu povo para liberar decretos de transformação e mudança. Quando nós nos reunimos num culto como esse, nós não estamos vindo apenas para uma celebração qualquer, mas nós estamos chegando para um lugar onde Deus está dando as diretrizes e os apontamentos das coisas que estão por vir. E o que Ele está dizendo nessa noite é extraordinário, é extraordinário, é extraordinário, é extraordinário. E aí tudo o que vai acontecer no futuro será capaz de apagar o amargor das experiências do passado. Uau! Tudo que você viverá nas próximas estações, a nova bebida, a nova comida que o Senhor te dará, vai apagar o amargor das estações passadas. Você está preparado para ter arrancado do seu paladar o gosto amargo das situações que você experimentou? Só 2, 3, 4, 10. Você está preparado para ver o Senhor fazendo coisas onde você vai conseguir ter a confiança e a segurança de ver Deus cuidando de você como um pai cuida do seu filho recém-nascido? Oh, glória! Gente, que vontade de fazer um aviãozinho e sair correndo aqui no meio da igreja, ó. Você sabe o que é confiar em Deus como um recém-nascido? Apenas chora. E a mamãe e o papai já sabem o que é. Se é a mamadeira, se é a fralda que está suja, se é sono. O recém-nascido não precisa falar absolutamente nada. Eu acho impressionante. As irmãs que têm filho, lá na igreja, o neném está chorando. É gases. Só olhou. É gases. É cólica. É o mamá. E eu estou em Nárnia, dizendo, o quê? Como você sabe disso? Ela te falou, te mandou uma mensagem? Mas é porque a mãe conhece. E foi o profeta Isaías que disse que Deus é mãe. Deus conhece as suas angústias. E o desejo profundo do coração de Deus nessa noite para nós é fazer com que os nossos olhos saiam da crise e se voltem para a esperança. Para a gente começar a encerrar, que eu tenho a unção da fala infinita. Quem já andou de avião vai saber do que eu estou falando. Quando você entra no avião, é tudo muito grande no aeroporto. Você olha o hangar, é imenso, o aeroporto, os terminais são imensos. As portas são grandes, é tudo muito grande. Quando você entra no aeroporto, o aeroporto te engole. Mas aí você entra no avião, você senta, e quando ele decola, e você olha pela janela e como é que, quem pilota o avião, me lembra? O piloto, obrigado, às vezes eu esqueço. E o piloto diz, tripulação, estamos a 10.000 pés. E você olha para baixo e um pouco para trás, e você olha o aeroporto, e você faz assim com a mão, na janela do avião,
você consegue medir o aeroporto com a palma da sua mão. Você diz, olha, dessa altura, o aeroporto cabe na palma da minha mão. Está preparado para o que eu tenho para dizer agora? Sabe por quê que muitos problemas são muito grandes para nós? Porque nós estamos lutando com eles da posição onde eles estão. Mas é por isso que em Apocalipse 4, quando Deus vai dar a revelação para João, Deus diz para João, sobe aqui. Sobe, porque eu vou te mostrar o futuro. Tem gente querendo ver da forma como Deus vê, do raso, irmãos. Tem gente querendo ver com os olhos de Deus, olhando de uma perspectiva inferior e carnal, mas é impossível lutar no reino do Espírito com perspectivas e olhos carnais. Os 10 homens que olharam para a terra de forma carnal foram reprovados. Mas quando o Senhor quer nos mostrar o futuro, sabe qual é a primeira coisa que Ele nos fala? Sobe aqui. Se você quer ver as coisas pela ótica de Deus, você vai aprender, ou você vai precisar aprender a sair dessa atmosfera carnal e passar a transitar na atmosfera espiritual de onde Deus está e de onde Ele está vendo as coisas acontecerem. Quando o avião está subindo, você vai saindo daquela dimensão terrestre e você agora está suspenso pelo vento e tudo se torna muito pequeno e tudo cabe na palma das suas mãos. E aí eu comecei a entender, Senhor, não é que as coisas sejam grandes demais, é porque eu estou lutando contra essas situações na altura dos meus olhos, da minha carnalidade, mas a partir do momento que eu subo, elas diminuem. Quando eu cresço, elas diminuem. Quando eu elevo a minha fé, elas diminuem. Quando eu olho para o Senhor, elas diminuem. O Senhor está nos convidando a subir. O Senhor está nos convidando para olhar para aquilo que Ele está fazendo, não segundo a nossa ótica, mas de acordo com a ótica dEle. Olhe para o seu casamento com a visão que Deus olha. Olhe para os seus filhos com a visão que Deus olha. Olhe para o seu futuro com a visão que Deus olha, meu irmão. Se esperance, crie esperança no seu coração a respeito das coisas que hão de vir. A proposta dessa noite nós orarmos agora é de nós orarmos para que o Senhor abra os nossos olhos e nos encha de esperança a respeito do nosso futuro. Para que Ele nos mostre as coisas que estão por vir, porque elas são extraordinárias. Então nessa noite eu quero fazer 2 apelos, preste atenção nisso. Primeiro eu gostaria de orar com todas as pessoas aqui que querem ter os olhos abertos. Um dia os meus olhos se abriram e o Senhor me mostrou o meu futuro, e eu abandonei a minha incredulidade. Quando o Senhor me mostrou o meu futuro, muitas coisas do que eu vivo e do que eu vou viver são impossíveis. Mas eu decidi ver com os olhos do Senhor. Então é uma decisão que eu estou tomando hoje de sair desse lugar, vendo a minha vida e o meu futuro com os olhos de Deus. E o segundo apelo que eu quero fazer essa noite são para as pessoas que ainda não confessaram a Jesus, ou que estão desviadas na fé, se esfriaram, pararam de ir à igreja. Talvez o seu cônjuge, sua esposa, seu esposo venha à igreja há tanto tempo, e você veio prestigiar a igreja que mudou de templo, mas eu tenho uma notícia para te dar:
também mudou o tempo. E é tempo de você andar lado a lado com a sua família, criar seus filhos na casa do Senhor. É tempo de você viver na casa de Deus. É sua hora. É seu momento. Chegou a sua vez. Talvez você chegou aqui tão angustiado, tão sem esperança, sem fé. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que acontecer, aconteceu. Se acontecer, amém. Se não acontecer, Belém. Não seja um vegetal. Deus não nos criou para vegetar. Deus nos criou para viver. Ele nos deu 2 tipos de vida, pastor Tiago. Vida eterna. E onde estão os salvos aqui nessa noite? Só os salvos, balance a mão aí, só os salvos em Jesus. Mas Ele também nos deu vida em abundância. E sabe como nós vamos sair daqui nessa noite? Olhando para a terra, sem ver os gigantes, mas vendo as parreiras, as romanzeiras, as oliveiras, as figueiras, o cobre, o ferro, o leite, o mel. A gente vai sair desse lugar dizendo: eu quero esse futuro que o Senhor tem para mim. Eu quero esse futuro que o Senhor tem para mim. Então, quem eu quero convidar aqui na frente? Esses 2 grupos. O grupo que, como eu, diz: Senhor, eu quero os meus olhos abertos, eu quero sair desse lugar vendo da forma como o Senhor vê. E o grupo que quer aceitar Jesus, entregar a sua vida para Jesus. Se você é um desses, sai do seu lugar e vem aqui para frente para a gente poder orar junto. Sai, corre para cá se você entende que essa palavra é para você. Oh, aleluia, aleluia. Vem cá, cantor, vem cá, vamos cantar um trechinho dessa música, vamos? Aleluia, aleluia, quanta gente, glória a Deus, quanta gente vai ter os olhos abertos aqui, nessa noite, quanta gente correndo para o seu futuro. Eu sei que no meio desse povo também tem aqueles que estão entregando a vida para Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia. Pode ocupar os corredores, pode chegar um pouco mais para frente para o pessoal que está nos corredores chegarem. Gente, que coisa maravilhosa o que o Senhor está fazendo no meio de vocês. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, essa unção, essa graça que Deus está derramando sobre vocês. Então você tem um compromisso com a história da sua vida hoje, sair desse lugar, dando passos largos, avançando com ousadia, dizendo: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Você pode fechar agora os seus olhos para a gente orar? A gente vai fechar os olhos físicos para o Senhor abrir os nossos olhos espirituais. Comece a orar pela sua vida. Comece a orar para que o Senhor abra os seus olhos. Ore para que o Senhor te dê a visão dele sobre o seu futuro. Peça Ele para te mostrar o futuro da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu casamento. Peça para Ele te mostrar os projetos que Ele tem com você. Peça a Ele para te mostrar. Fala comigo, Senhor. Me revela, me revela. Mostra-me, Senhor. Mostra-me, Senhor, mostra-me. Mostra-me, Senhor. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és.
Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, deixa a sua fé crescer, vamos declarar isso, vamos. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, mais uma vez, vamos lá, podemos? Aumente a fé, vamos. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Forte, forte, vamos. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é Mais forte, vamos, vamos. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és. Esse 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 é quem tu és. Senhor, nós declaramos olhos abertos nessa noite. Nós nos arrependemos da nossa incredulidade, da nossa dúvida. E nós te pedimos, batiza-nos com coragem e com ousadia nessa noite. Porque nós saímos desse lugar não declarando aquilo que nós podemos, mas declarando aquilo que tu podes fazer. Porque tu és o alfa e o ômega, tu és o princípio e o fim. Todos os meus dias estão no teu livro. O Senhor não perde o controle de nada. O Senhor tem curas para entregar ao teu povo aqui nessa noite. Há pessoas que entraram nesse lugar enfermas e sairão desse lugar curadas em nome de Jesus. Há pessoas que entraram nesse lugar desesperançosas a respeito de suas famílias, mas sairão deste lugar renovadas na sua fé, para mais uma vez caminharem e verem a vitória do Senhor. Pessoas que estavam desesperançosas a respeito dos seus filhos, que estavam na drogadição, na marginalidade, na criminalidade, na prostituição, mas a mão poderosa do Senhor resgata hoje a nossa casa. Pessoas que estavam aqui com seus cônjuges presos no alcoolismo, presos, ó Deus, na perversão, hoje o Senhor tira as correntes que prendiam os nossos. Pessoas que não se sentiam dignas ou capazes de estudar, de investir em algo novo, de trabalhar em algo novo, de receberem aquela promoção. Mas o ano de 2024 será um ano de reboliços e reviravoltas. Eu lembro agora de Ruth e de Noemi. Ruth e Noemi chegaram na terra e não tinham nada. Não tinham nada, eram catadoras de espigas. Ruth catava espigas no campo de Boaz, mas o Senhor a viu, e de um dia para o outro, a catadora de espigas se tornou dona do milharal. Por isso nós declaramos nessa noite, sortes sendo mudadas, histórias sendo mudadas, porque o Senhor é o que está fazendo coisas novas. Por isso nós recebemos a novidade da parte do Senhor neste lugar. Nós recebemos nessa hora, Senhor, vinho novo, azeite novo, bebida nova. Nós recebemos agora unção fresca. Nós recebemos um mover novo na nossa vida. Aqueles que estavam em busca de dons espirituais, que recebam agora. Aqueles que estavam orando, desejosos por novos dons, que recebam agora.
Se você tem pedido ao Senhor dons espirituais, receba-os agora, 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 agora. Eu vejo os anjos do Senhor nos distribuindo presentes espirituais. Receba agora. Se é variedade de línguas, receba. Interpretação de línguas, receba. Se é profecia, receba. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Se você estava em busca do dom da fé, dons de cura, se você estava em busca do dom de sinais, prodígios e maravilhas, receba agora, na autoridade do nome de Jesus. Se você estava em busca de unção, receba agora. Se você estava em busca de inteligência, receba agora. Que o seu cérebro recebe agora a unção. Que as suas conexões, que os seus neurônios, seus neurotransmissores voltem a funcionar normalmente agora, na autoridade do nome de Jesus. Que toda barreira, todo bloqueio, todo engano, toda mentira das trevas, toda ameaça de Senaqueribe seja posta por terra agora, e você veja a mão do Senhor te erguendo, te levantando, te colocando de pé e dizendo: abra os teus olhos e veja. Abra os teus olhos e veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Eu abençoo o teu povo, Senhor, e eu declaro que um mover sobrenatural nessa igreja está acontecendo. Os próximos meses serão incríveis os próximos meses. Haverá tanto crescimento exponencial no meio do teu povo. Muitos testemunhos serão contados nesse altar, porque o Senhor está fazendo um reboliço nessa cidade, e o avivamento começa por aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tu não desististe de nós, tu não abriste mão de nós. Não sai do seu lugar não, não sai do seu lugar não. Não sai do seu lugar, porque agora eu quero orar também pelas pessoas do segundo apelo que eu fiz. Não sai do seu lugar. Você que hoje está confessando Jesus ou voltando para Jesus, se tem alguém em nosso meio, levante sua mão aí no meio dessa multidão para a gente poder orar junto. Balance sua mão se tiver alguém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Você pode dar um abraço nele aí, irmão. Glória a Deus. Se tiver mais alguém, levante sua mão, levante sua mão. Ali, ó, o amado ali, Deus te abençoe, meu amado. Alguém dê um abraço aí nesse irmão querido. Mas alguém que está entregando sua vida para Jesus, voltando para Jesus hoje. Mas alguém que decidiu viver uma coisa nova nesse lugar. Mas alguém que está decidido a sair deste lugar vivendo o novo de Deus. Mais uma pessoa ali, Deus te abençoe, meu amado. Deus te abençoe. Deus tem uma história nova para você, meu querido. Deus tem sorriso para os teus lábios. Deus te abençoe. Alguém dá um abraço aí. Mais alguém? Alguém que ficou nas cadeiras e disse: eu quero ir, eu quero aceitar Jesus, eu quero uma coisa nova, eu quero voltar para o Senhor. Essa é a sua hora. Mais alguém em nosso meio? Mais alguém? Você pode me ajudar? Pergunte aí para a pessoa: está tudo bem? Pergunte aí para ela: está tudo ok? Você quer ajuda? Você quer ajuda? Eu sei que é uma batalha espiritual nesse momento, eu sei que é uma guerra. Se você quiser ajuda, nós estamos aqui para ajudar você a tomar esse passo e essa decisão. Mais alguém? Vamos orar então por esses irmãos. Quero dizer que as portas desse lugar estão abertas para você, não é isso, pastor? Estão abertas para você. Os irmãos da consolidação já se aproximaram desses irmãos. Mas eu quero declarar sobre a tua vida, querido visitante que está aqui, que a palavra de hoje é apenas uma gota das coisas novas que o Senhor vai fazer nesse lugar. E uma vida com Jesus é o que você precisa para acessar essa novidade. Você pode estender suas mãos para um desses irmãos. Tem um aqui, um ali, um lá. Estenda suas mãos para ele. Pai,
Nós abençoamos agora esses irmãos que tomaram a decisão de seguir a Jesus. Nós pedimos, apaga o nome deles agora do livro da condenação. Que todo escrito de dívida que havia contra eles seja rasgado agora. E que o nome deles seja escrito no livro da vida. Nós oramos para que da mesma forma como eles estão confessando o Senhor aqui diante dos homens, o nome deles também seja confessado diante dos anjos nas regiões celestiais. E nós declaramos uma nova história, uma nova vida. De promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és, 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 esse é quem